Primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa, e não pedistes para ti riqueza, e nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, que não haja a teu igual entre os reis por todos os teus dias. Hoje nós vamos contar grandes momentos de glória, sabedoria e sucesso, narrando uma trajetória de um dos homens mais sábios que já passou na história. Sua vida se confunde com o feito de suas mãos, seus contos e seus provérbios preenchem o coração. Claro que estamos falando do grande rei Salomão. Desde o princípio mostrou uma grande ousadia para reinar sobre um povo. Do pai ganhou simpatia, não pediu a Deus riqueza, mas pediu sabedoria. Pediu a sabedoria e em sequência Deus deu riqueza e muito sucesso entre ricos e plebeus, e de quebra um privilégio, construir a casa de Deus. Quando em sua juventude ele abriu o coração, a sua mulher amada, com pitadas de paixão, escreveu o lindo livro Cantares de Salomão. E o livro de Provérbios escreveu na meia-idade, analisou os conceitos daquela sociedade, sintetizando o saber e relatando verdades. No livro de Eclesiastes ele fez um resumão. No final da sua vida ele faz a conclusão de tudo que ele passou, se valeu a pena ou não. Conquistou tudo que pôde para alguém da sua idade, conquistou sabedoria, riqueza, honra, é verdade, mas no final veimou que tudo era vaidade. Todo o esforço que fez, a riqueza que ganhou, palácios que construiu, a fama que conquistou, para no final descobrir que o que levamos daqui é só temer ao Senhor. O que podemos aprender com o sábio rei Salomão? Na verdade, muitas coisas, mas a principal então, priorize sempre a Deus, pois Ele cuida dos seus e não larga a sua mão. O que levou o rei mais sábio, o rei mais rico da história de Israel, o grande construtor do templo do povo de Deus, o responsável pela construção de uma das obras mais glamurosas de todo o mundo antigo. O que levou esse homem a pecar e a ser o responsável por introduzir em Israel um pecado tão terrível que tanto Deus abominava, o pecado da idolatria. Neemias capítulo 13, verso 26 diz assim: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre toda Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Salomão foi um homem que começou muito bem. A sua oração que agradou a Deus, a construção do templo, tudo que ele construiu através da sua sabedoria que o próprio Deus lhe deu. Mas Salomão foi um homem que casou com muitas mulheres, e não eram simples casamentos. Por trás destes casamentos tinha os interesses políticos, tinha os costumes, tinha a cultura da vida daquelas mulheres, tinha as suas religiões, e de uma forma sorrateira, tudo isso acabou entrando e se aproximando da vida de Salomão,
E quando ele percebeu, ele já estava totalmente envolvido, já estava totalmente nesse emaranhado de coisas que acabou levando ele a pecar, que acabou levando ele a introduzir dentro do reino de Israel um pecado tão grave que atingiu não só a sua vida, não só o seu reinado, não só o seu ministério, mas atingiu também a vida de todo um país e também de toda a sua descendência. Eu não sei se você já parou para refletir o quanto a política é algo embaraçoso, é algo escorregadio que nós devemos ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que a política é do diabo, mas eu estou dizendo que nós temos que ter muito cuidado. Eu não sei se você já percebeu que algumas vezes que tentaram colocar Jesus como uma figura política, ele dava um jeito de sair e não se metia muito nesse assunto. Não é à toa que ele falou que o reino dele não era desse mundo. Não é à toa que quando ele foi indagado a respeito do tributo, ele diz: dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos cumprir com os nossos papéis políticos, nem que nós não devemos nos envolver, mas que devemos ter muito cuidado, muita cautela. As ideologias políticas, elas não podem ser maior do que os nossos princípios morais, do que os nossos princípios cristãos. Talvez tenha sido esse embaraço que Salomão se meteu e acabou trazendo para si e para sua descendência muitos problemas. O inimigo das nossas almas, ele não respeita a nossa autoridade terrena. Ele não quer saber se nós temos muita sabedoria ou pouca sabedoria, se nós temos muito conhecimento ou pouco conhecimento. Ele não quer saber se nós somos ricos, se nós temos prestígio. Ele não quer saber qual o nível de autoridade que nós somos aqui na terra. Ele não quer saber disso. O desejo dele é nos enganar, é nos embaraçar, é que nós nos envolvamos com coisas desta terra e principalmente coisas que nos tiram do foco e da direção que o nosso Deus está nos propondo, está nos dirigindo. Que nós possamos refletir nesses dias, meus irmãos. Como temos nos comportado, como temos nos direcionado, quais princípios nós temos mais valorizado sobre as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.